Segunda Crônicas, capítulo 20. Vamos falar aqui hoje, adoração em meio à guerra. Nós iremos falar aqui de Josafá. E quem foi Josafá? Josafá foi rei em Judá, assumiu o trono depois da morte de seu pai Asa. E a Bíblia fala que Josafá, ele fez aquilo que era reto perante aos olhos do Senhor. Ele procurou agradar a Deus enquanto ele estava no trono. E a Bíblia diz, por causa disso, Deus trouxe paz no reino de Josafá. Deus trouxe paz enquanto Josafá estava no trono. E a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 17, que caiu um grande temor do Senhor sobre todos os reinos ao redor de Judá, pelo que ouviu que Josafá era temente a Deus e que Josafá estava fazendo aquilo que era reto perante os olhos do Senhor. Então todo o povo ficou, todos os reis ali de redor de Judá, ficaram temerosos quando viu que Josafá era diferente, que Josafá ele andava com Deus. E por consequência disso, de Josafá andar com Deus, Deus trouxe paz enquanto Josafá estava no trono. Irmão, quando nós andamos com Deus, Deus ele traz paz para a nossa vida. Não importa qual seja a batalha que viemos a enfrentar, esse Deus Todo-Poderoso, ele traz paz para os nossos corações. Ele traz paz para o seu casamento. Ele traz paz na sua casa. Declare comigo, quando eu ando com Deus, Deus ele traz paz. E Josafá andou com Deus. Mas como a tendência do ser humano, quando tudo está bem, é relaxar, a Bíblia diz que Josafá, eu acho que Josafá falou, acho que meu reino está muito tranquilo. Acho que eu vou arrumar um problema para a minha vida. Tem pessoas que é desse jeito, né, irmão? Quando tudo está bem na vida dela, aí começa a inventar. Começa a inventar uma coisa aqui, inventar uma coisa ali, e começa a trazer para a sua vida as aflições desnecessárias. E a Bíblia diz que Josafá vai fazer uma aliança com Acabe. E Acabe era o pior rei que havia em Israel, porque Acabe é reconhecido na Bíblia pela sua idolatria, pela adoração aos outros deuses. E a Bíblia fala que Josafá vai fazer aliança com um homem que não tinha aliança com Deus. Irmão, nós devemos tomarmos cuidado com as nossas amizades. Nós devemos tomarmos cuidado com quem nós fazemos aliança. Josafá vai fazer a aliança com um homem que não tinha aliança com Deus. E olha só o perigo, irmão. E quantas pessoas hoje em dia não estão fazendo como Josafá, amando aqueles que o Senhor aborrece, assentando-se ao meio daquelas pessoas que Deus não se agrada. Josafá ele faz uma aliança com Acabe, e nós sabemos a história que depois Josafá e Acabe vão para a guerra, e ali Josafá é cercado pelos exércitos inimigos, e ele quase morreu. Mas a Bíblia diz que Josafá clamou ao Senhor e Deus desviou-se aqueles homens de Josafá. Josafá voltou em paz para Judá. Mas só que a Bíblia diz que Deus levantou um profeta para repreender Josafá. E o profeta diz: por que, Josafá? Tu amas aqueles que o Senhor aborrece? Por que, Josafá, você foi aliançar-se com Acabe, com um homem que não tinha aliança com Deus? Então a Bíblia fala que Josafá ele se arrepende. Josafá traz o povo novamente para a adoração. Josafá então fala aqui no versículo 9 do capítulo 19, Josafá diz assim: e deu ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro. O Josafá se arrepende
do pecado que ele havia cometido, que era ter feito aliança com quem não tinha aliança com Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor ficou irado com Josafá por causa dessa atitude. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver Josafá adorando a Deus em meio à guerra. Talvez os inimigos vizinhos, quando ficaram sabendo que Josafá havia feito aliança com quem não tinha aliança com Deus, aquelas nações talvez pensaram: agora é a nossa oportunidade de pegar Josafá. Agora é a nossa oportunidade de destruir Judá. Mas só que Josafá já estava com a aliança renovada com Deus. Josafá já havia consertado a sua vida. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá nos dá um grande ensinamento. E veja só o que diz aqui a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Razon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Vinha contra Josafá 3 reinos da além do mar. E Josafá então vai receber aquela notícia: Josafá, vem contra você uma grande multidão da além do mar. Josafá, ele o quê? Temeu. Muitas das vezes nós tememos diante de uma notícia. Muitas das vezes tememos diante de um diagnóstico. Muitas das vezes tememos que algo venha acontecer em nossa vida. Pois aqui Josafá, como homem, ele sentiu medo. Ele temeu diante daquilo. Mas só que a Bíblia diz que Josafá, ele não se entregou. Josafá, ele não se prostrou e não se rendeu diante daquela notícia. Josafá, ele não se rendeu diante daquele diagnóstico. Josafá, ele não se prostrou diante daquela situação. Ah, Josafá, vem contra você uma grande multidão da além do mar. E aí? Vai parar e vai desistir agora, Josafá? A Bíblia diz que Josafá, ele o quê? Orou. E veja só o que diz aqui o versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também. De toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. Todo Judá abraçaram a causa. Josafá, você não está sozinho nessa guerra. Nós iremos lutar com você, Josafá. É por isso, irmão, que nós precisamos sermos unidos, ser um só corpo. Ah, irmão, estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade. Não passe por essa luta sozinho. E aqui a Bíblia diz que todo Judá vieram para buscar o Senhor. E no versículo 5 diz assim: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá, ele foi para onde, igreja? Para o templo, para a casa do Senhor. E por que Josafá, ele foi para a casa do Senhor? Porque a Bíblia diz que o justo, ele não floresce em outro lugar, a não ser na casa do Senhor. Muitas das vezes passamos por dificuldade, por lutas a semana inteira. Às vezes chegamos aqui cansado, quebrado, mas através de uma palavra, Deus, ele nos fortalece. Através de uma palavra, Deus nos coloca de pé novamente. Deus, ele reaviva em nossos corações a promessa dele. E daí nós saímos daqui o quê? Com o coração alegre,
e disposto a vencer mais uma semana. Então a Bíblia diz aqui que Josafá, ele pôs-se em pé na casa do Senhor. Irmão, quando nós passamos por luta, nós precisamos estar no lugar certo e na hora certa. Quantas pessoas, muitas das vezes, ao passar por uma dificuldade em sua vida, ao invés de buscarem ao Senhor, ficam em casa, ficam ali desacreditados. Mas nós devemos continuar buscando ao Senhor, porque é isso que o Senhor nos ensina aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, que Josafá, ele se coloca de pé diante do Senhor, mesmo com o coração temeroso. Ah, Senhor, vem contra nós uma grande multidão da além do mar, e aos olhos naturais é impossível nós enfrentarmos esse reino que vem contra nós. Mas eu estou aqui de pé na casa do Senhor. Mas eu estou aqui na casa do Senhor adorando ao Senhor, porque eu sei que é do Senhor que vem o nosso socorro. Salmos capítulo 121, Davi, ele diz: elevo meus olhos para o monte. Quando você olha para o monte, você não vê só o monte, mas você também vê a grandeza de Deus. Você vê o poder de Deus. Você vê Deus em cada detalhe na criação. Então Davi diz: elevo meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aos olhos naturais não tinha socorro para Josafá, mas Josafá, ele lembrou que ele tinha um Deus que podia trabalhar em seu favor, que ele tinha um Deus que ele podia clamar a ele e ele o iria ouvir. Então aqui Josafá, ele se coloca de pé diante da presença do Senhor. Meu irmão, nós precisamos nos colocar de pé, porque a Bíblia diz que quando Josafá colocou-se de pé diante da presença do Senhor e começou a clamar o nome do Senhor, Deus enviou a resposta. Deus falou com Josafá porque Josafá estava o quê, igreja? De pé. Quando Josué estava ali abatido do outro lado do Jordão, Deus fala o que com Josué? Josué, levanta-te, esforça-te e tem o que? Bom ânimo. Então Deus iria dar uma direção para Josafá, e Josafá já estava na posição certa de receber a direção de Deus. Josafá estava em pé. E veja só a resposta de Deus para com Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, a parte B diz assim: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão aonde, igreja? Postos em ti. E muitas das vezes, assim como Josafá, nós passamos por lutas e dificuldades nessa vida. E muitas das vezes as pessoas, o que elas fazem? Ela foca somente na situação, na dificuldade, e esquece de elevar os seus olhos para o Senhor. E esquece de olhar para aquele que tem poder de mudar aquela situação. Josafá se via sem saída, mas ele diz aqui: porém os nossos olhos estão postos em ti. Diga glória a Deus. E é para lá que os nossos olhos têm que estar, irmão. Nós não devemos elevar os nossos olhos para as dificuldades da vida. Nós não podemos elevar os nossos olhos para as circunstâncias adversas em nossa vida. Mas nós devemos elevar os nossos olhos para aquele que tudo criou. Para aquele que tem poder de reverter qualquer situação. Josafá se encontrava sem saída, mas porém os olhos deles estavam postos na onde? No Senhor. E veja só o que diz o versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Aonde veio o Espírito do Senhor, igreja? Josafá não estava no lugar certo e na hora certa? Josafá não poderia estar ali: ah, Senhor, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante desse diagnóstico? Ah, Senhor, o que eu vou fazer diante desse 3 reis
os que vêm contra mim da além do mar. Agora eu acho que é melhor eu desistir, acabou para nós. Josafá poderia estar assim, poderia, igreja? Mas Josafá estava na onde? Na casa do Senhor. E veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías e filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais e nem vos assustei essa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Então aqui Deus fala para Josafá: não temais, e o quê? Nem vos assustei perante essa grande multidão que vem contra você da além do mar. Porque essa peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Irmão, quando nós andamos com Deus, é Ele que guerreia as nossas guerras. Quando nós andamos com Deus, lembra que eu falei no início? Deus, Ele traz paz. Mas como pode estar passando por uma guerra tão grande como essa, e mesmo assim ainda tem força para orar, e mesmo assim ainda tem força para adorar? É porque ele tem Deus em sua vida. Ele anda com Deus e Deus lhe proporciona o quê? Paz em meio à guerra. Então aqui o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel e diz para Josafá: não temas diante dessa dificuldade, não tema diante desses reinos que vêm contra você. Mas veja só o que diz o versículo 16: amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Giz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tema e nem vos assustei. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e estai em pé. Há momentos na nossa vida que nós devemos parar um pouco. Há momentos em nossa vida que nós devemos fazer como aqui a direção que Deus estava dando para Josafá. Parai e estai o quê? Em pé. E você vai ver o quê? A salvação do Senhor para convosco. Muitas das vezes as pessoas entram numa corrida desenfreada. Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Tentando buscar solução com as suas próprias forças, com os seus próprios entendimentos. Então Josafá, ele para, respira aí bem fundo, faz assim. Então Josafá, ele para, respira. E aí Deus fala o que para ele? Vede agora a salvação do Senhor para convosco. Continuando a leitura do texto, versículo 18. Então Josafá se prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante ao Senhor, e adoraram ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs em pé Josafá e disse: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa. E saindo diante dos armados,
e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua bondade dura para sempre. Josafá, então, ele dá uma direção para o povo. Geralmente na guerra os armados vão à frente, mas nessa guerra vai ser diferente. Chama o louvor vai à frente dos armados. Nós não iremos levantar a espada contra aquele 3 reinos que vêm contra nós. Aos olhos naturais parecia o quê, igreja? Parecia loucura. Josafá vai colocar o louvor na frente daquela guerra. E os armados iriam atrás, o louvor na frente. E a Bíblia diz que Josafá, ele fala o quê? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando aquele povo, irmão, começa a adorar e a louvar ao Senhor, veja só o que diz o versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos moradores de Seir, que vieram contra Judá e foram desembaratados. No momento em que o louvor começou a adorar ao Senhor, no momento em que o povo começou a engrandecer com júbilo ao Senhor, Deus o quê? Pôs emboscada no meio do exército inimigo. O exército inimigo foi desembaratado com o poder da adoração. Enquanto Josafá e todo o povo de Judá adorava ao Senhor, Deus o quê? Trouxe livramento para todo Judá. Na guerra nós temos 2 opções. Ou ficar ali abatido se fazendo de vítima, ou se colocar de pé como Josafá e adorar aquele que tem todo o poder. Josafá poderia ficar abatido diante daquela guerra, mas Josafá usou o quê? O louvor para tocar o coração de Deus. E uma coisa que toca o coração de Deus e move o coração de Deus é a adoração, irmão. É você reconhecer a grandeza, o poder de Deus, mesmo passando por uma dificuldade, mesmo passando por um momento de aflição. Então Josafá, mesmo se encontrando sem saída, Josafá coloca o louvor na frente e diz: vamos começar a adorar o Senhor. Eu não sei qual louvor Josafá cantou e aquele povo cantou naquele dia, mas a Bíblia diz que o exército inimigo foi desembaratado. Como eu disse, na guerra, nós temos 2 opções. Ou parar e desistir, ficar ali prostrado e abatido. Ah, pastor, eu recebi um diagnóstico. Ah, pastor, estou passando por uma dificuldade. Descobri uma enfermidade. E são pessoas formadas, pastor, que me deram esse diagnóstico. Pessoas que estudaram, que se capacitaram para isso. E aos olhos naturais, eu não sei o que fazer. Mas existe um Deus, irmão, que se nós nos colocarmos de pé, assim como Josafá, e clamarmos a esse Deus, Ele é poderoso para guerrear as nossas guerras. Josafá se coloca de pé, demonstrando a confiança total em Deus, demonstrando a confiança total no Deus Todo-Poderoso. Josafá, ele diz: Senhor, diante desse problema, dessa circunstância, não há força perante nós, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, porque nós sabemos que do Senhor vem a resposta, que do Senhor vem o milagre, do Senhor vem o livramento. E Josafá então começa a adorar ao Senhor, começa a louvar com todo o seu exército. Irmão, está passando por uma dificuldade? Está passando por uma adversidade em sua vida? Eleva os seus olhos para Deus e adore ao Senhor, ao invés de murmurar, de reclamar, de perguntar: Senhor, o porquê disso?
Fala, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Louve ao Senhor, fala, não há Deus maior, não há Deus tão grande como esse nosso Deus. Josafá estava em guerra, mas o seu coração estava em paz com o Senhor. E Deus estava trazendo paz para o coração de Josafá. E Deus trouxe a resposta, sim ou não, igreja? Não temais e nem vos assustei perante essa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Então que em meio às lutas, em meio às guerras, que nós possamos adorar o Senhor, que nós possamos demonstrar confiança total em Deus. É muito fácil chegar aqui na igreja e adorar quando tudo está bem. É muito fácil chegar aqui, Senhor, graças eu te dou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quero ver nós nos portarmos como Jó, mesmo no fundo do poço. E a Bíblia diz que Jó também adorou ao Senhor, dizendo, bendito seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer ver de nós, irmão. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, a adoração, reconhecer o poder dele, que ele é poderoso para nos salvar, para nos livrar de qualquer situação. E enquanto Josafá adorava ao Senhor, o que acontecia lá do outro lado? Os seus inimigos começaram a se lutar um contra o outro, até não sobrar nenhum homem mais de pé. Enquanto você adora, irmão, Deus ele pode mover o céu sobre a tua casa. Enquanto você adora, Deus pode operar o milagre na sua vida. Talvez é uma cura. Adore ao Senhor em meio à adoração. Deus ele tem poder de te restaurar. Deus ele tem poder de tocar onde for necessário para tocar. Mas a questão é, em meio à guerra, não murmure, apenas adore. Adore ao Senhor, porque ele é todo poderoso. Josafá ele diz, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O nosso Deus ele é bom, e a mão do Senhor sempre está estendida para o seu povo, para nos ajudar.